Recebam todos a paz do Senhor. Por gentileza, aproveitando o ensejo que estamos sobre os nossos pés, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Vamos verbalizar alguns versículos do texto sagrado, a partir do verso 1. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, capítulo 12. Por gentileza, quem encontrou, confirme dizendo amém. Amém. Está escrito assim, o texto sagrado. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras de na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com sua frissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo de número 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Só quem crê nesta palavra. Só quem crê, levante a mão e dê um glória a Ele nesta noite. Por gentileza, tome o vosso assento, mas fiquem com a alma em pé para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que o nosso bom Deus, Ele nos agracia no dia de hoje. Primeiramente pelo fôlego de vida que Ele proporcionou a cada um de nós. Porque muitos hoje deitaram à sepultura, mas eu e você temos o privilégio de estar aqui para adorar aquele que vive. Eu também quero externar a Deus a minha gratidão por poder, nesta noite, pela primeira vez, em Foz do Iguaçu, na nossa central, poder ministrar a palavra de Deus. Pastor Isaías, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Nós temos pregado em muitos lugares nesse país, e alguns países aqui da América do Sul. Mas quando pregamos na nossa casa, na nossa central, as pernas tremem, mas o mais importante é que o nome dele é glorificado. Pastor José Antônio de Amorim. Crescemos junto espiritualmente, pastor. Lá no Curitibanos. E para mim é uma honra ver aonde você chegou.
E tudo isso eu vi que era promessa de Deus e tem se cumprido na sua vida. Deus seja louvado por você, sua família, irmã Marinês. Enfim, a todo o corpo de obreiros, Deus seja louvado. Alguns amigos que a gente está vendo na nave da igreja, Didi, Paulo, Deus abençoe. Júnior, Deus seja louvado pela sua vida. Laudir, muito obrigado. Irmão José Monteiro do Maranhão, ele veio comigo, eu estava no Maranhão, chegamos ontem, estivemos pregando em alguns eventos ali, e ele veio para conhecer a terra das cataratas. E creio que vai ficar por aqui. Pregador também do Evangelho, homem de Deus, conhecemos a sua família. Ao meu filho Lucas, que nos acompanha. Minha esposa ficou lá no Curitibanos, hoje é o encerramento da festividade, 20ª festividade do ciclo de oração, está lá glorificando a Deus. Amém, queridos? Ali fora, depois foi montado ali o meu stander, a banca com os meus materiais. Eu tenho diversas Bíblias, tamanho de letra, várias cores de capa, Bíblias de estudo, tanto para homem quanto para mulher. Para as crianças também, eu tenho alguns combos, são 5 revistas, com histórias bíblicas para colorir e com um precinho bem acessível. Parcelamos o cartão de crédito. Passe lá, dê uma olhadinha, abençoe o nosso ministério, para que possamos ir um pouco mais além de onde já fomos. Amém? Só que dá glória a Deus, aleluia, de graça nessa noite. A turma do glória a Deus já chegou? E a turma do aleluia já veio? Se é verdade, levante a mão mais uma vez e dê um glória para Jesus. Páscoa. O que é a Páscoa? O que significa a Páscoa? Um tema atual, um tema pertinente para o dia de hoje. O inimigo de nossas almas tentando dilubriar, enganar, adulterar o verdadeiro sentido e a conotação da Páscoa. Ele tem tentado introduzir na cabeça de muita gente, principalmente de nossas crianças. E quando falamos em Páscoa, a primeira coisa que vem na cabeça de cada um é o coelho, o ovo, o chocolate, porque o mundo capitalista que nós vivemos festeja essas datas que temos no decorrer do nosso calendário. Quando se fala em Páscoa, o comércio lucra, vibra com isso. E então o inimigo tem tentado tirar o foco. O verdadeiro sentido, o qual a Páscoa vai nos trazer para entendermos aquilo que o Senhor um dia, lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, deu a sua vida e derramou o seu sangue por mim e por você. Mas o que é a Páscoa? O que significa a Páscoa? A Páscoa, ela tem um real sentido no Velho Testamento, que vai narrar, que vai contar, e aqui é um fato ao qual aconteceu há muito tempo. Páscoa, no original hebraico, Pessah, que quer dizer passar por cima, que quer dizer passagem. Nós, quando falamos de passagem, entendemos que estamos num lugar e para ir para o outro lugar vai ter que haver uma passagem. Se estamos dentro de um cômodo de nossa casa e queremos ir para o outro cômodo, nós temos que passar por algum lugar, principalmente uma porta. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso de número 9, diz: eu sou a porta, e quem entrar por ela, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus está dizendo, você quer passar, primeiro tem que passar por mim. Você quer ter algo na vida, tem que passar por mim. Você quer ser alguém na vida, tem que passar por mim, porque eu sou a porta desta passagem. Com isso, então agora, a passagem vai nos mostrar Cristo. Cristo é a verdadeira Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascual. Então aqui no capítulo 12, que ora acabamos de verbalizar, entendemos aqui que o Senhor agora, que após 430 anos, a nação eleita por Deus, a nação escolhida, a nação que vai ser bendita sobre as demais nações, estava 430 anos debaixo do jugo de Faraó, 430 anos debaixo do sol escaldante do Egito. Então ele vai dizer que por volta da meia-noite, o anjo do juízo, o anjo da morte, ele passaria pelo Egito,
E ali ele ia ferir toda a casa dos egípcios e mataria todo o primogênito. Porém, em toda a casa, qual o sangue estivesse no batente, nos umbrais da porta, o anjo então passaria por cima. Porque assim o Senhor Deus faz essa promessa a Moisés. Porque agora chega o momento de estabelecer a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Abraão vai dar início a uma nação, a nação ao qual o Senhor Deus elegeu. Então Deus, primeiramente, para eleger uma nação, ele teria que começar com um homem. Deus vai olhar para uma partícula de terra chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer lugar entre rios ou lugar entre águas. E ela se situava entre o rio Tigre, o rio Eufrates, e na extremidade sul, o Golfo Pérsico. Ela era formada por 4 grandes cidades, uma chamada Ur, a outra Uruque, a terceira Nipore e a quarta Lagash. A maior de todas elas, chamada Ur dos Caldeus. Ali vivia um patriarca por nome Terá. Terá, ele vai gerar 3 filhos. O mais velho chamado Arã. Arã também teve um filho chamado Ló. Porém, a Bíblia vai dizer que Arã morreu. Então Deus agora teria que escolher dentre os seus 2 filhos um pai de uma grande nação, mas um que tivesse atitude, um que tivesse coragem e um que tivesse fé para mudar a história do mundo antigo daquela época. Os 2 que restaram, um se chamava Naor, outro se chamava Abrão. E Deus escolhe Abrão e vai fazer promessas a ele. Porém, ele vai dizer: Abrão, ou Abrão, eu te escolho. Só que antes de eu realizar as promessas a qual eu projetei, eu planejei na sua vida, eu vou ter que mudar o teu nome. Porque o nome Abrão quer dizer pai exaltado. E como Deus não escolhe quem é exaltado, Deus não escolhe quem é soberbo, Deus não escolhe quem é arrogante, ele diz: eu mudo a tua história para cumprir promessas. E eu não consigo entender por que hoje dentro da igreja cristã existe tanta gente soberba, tanta gente que quer andar de nariz em pé, tanta gente prepotente, só porque às vezes canta um pouco melhor do que o outro, ou só porque prega um pouco melhor do que o outro, ou só porque tem uma vida financeira estabilizada e um pouco melhor do que o outro, acha que dá no direito de pisar no seu irmão, acha que dá no direito de humilhar, de ser soberbo, de andar de nariz em pé. Para com isso, meu amado irmão. Deus te chamou para ser servo, Deus te chamou para você ser pequeno e humilde. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo de número 6, que Deus abate o soberbo, porém ele dá graça aos humildes. A palavra de Deus diz também em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Só os humildes que vai ser usado, é só os humildes que vão ter a verdadeira presença do eterno Deus. Você pode ter dinheiro lá fora, você pode ser grande lá fora, só que aqui dentro, para ser usado, tem que ser humilde da presença de Deus. E quando você ser humilde, a glória de Deus desce, o nome dele é glorificado. Só quem está entendendo essa palavra, só quem está entendendo, levanta a mão e dê um glória a ele. Abrão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu irei te mostrar. Abrão só poderia ser louco para entender uma promessa dessa. Mas como a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Deus escolheu eu e você também por causa disso. Eu creio que Abraão arruma suas coisas e diz: Sarai, vamos comigo. Mas, Abraão, para onde vamos? Não sei. O que vai acontecer lá também? Não sei. Só que eu sei de uma coisa, que Deus prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele estabelece a verdadeira promessa em nossa vida. De Abraão, então, vai gerar Isaac. De Isaac, Jacó. Jacó vai ser pai de 12 filhos que vão dar origem a toda a nação, as 12 tribos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Dan, Naphtali, Zebulon, Aser, Gade, José. E a tribo de José vai ser dividida em 2 pelos seus filhos, Manassés e Efraim. E a última tribo, Benjamim. Por haver fome na terra, e agora José se tornando o governador da maior potência mundial durante os 7 anos de fome, José vai armazenar 1/5 dos grãos ao qual o Egito produzira, para que então, quando viesse os 7 anos de fome, o Egito não tivesse simplesmente um alimento, um mantimento para a sua nação, mas também para as demais nações na terra. A fome vai se estender e vai chegar em Canaã. Jacó
entendendo que no Egito havia o alimento, ele vai reunir os seus filhos e vai enviá-los até lá. Chegando lá, José vai reconhecer que eram seus irmãos ao qual tinham jogado ele dentro de uma cisterna, que teria vendido ele como escravo, mas agora José era governador do Egito, nada mais que a maior potência mundial do mundo daquela época. José se apresenta aos seus irmãos, entrega o mantimento, eles retornam para Canaã, então vão dizer a Jacó que José está vivo. A Bíblia vai dizer que cerca de 70 almas descerão de Canaã para o Egito agora. José se revela ao seu pai e apresenta Faraó a Jacó. E o Faraó vai dizer que a partir daquele momento, o seu povo seria o vosso povo, e a sua terra também seria a vossa terra. Eles vão passar a viver nas terras de Gozém, no delta do Nilo, aonde que o Nilo desaguava no Mar Grande ou no Mar Mediterrâneo, uma terra irrigada, então tudo que produzia se dava. Mas a Bíblia vai dizer que José morreu, que Jacó morreu, que os seus irmãos morreram, e o Faraó que tinha feito essa aliança também veio a morrer. Outro Faraó veio a governar o Egito, e este Faraó que está no governo não conheceu José, e tampouco o Deus ao qual ele servia. E a Bíblia vai dizer que ele vai oprimir de tal forma, e o sol escaldante do Egito, quanto mais queimava, mais eles cresciam. Quanto ele mais afligia, mais eles prosperavam. Quanto mais ele humilhava, mais a nação de Israel crescia. Eu acho que você não entendeu, deixa eu te explicar. Tem pessoas que podem te afligir, tem pessoas que vão te pisar, tem pessoas que vão te humilhar. Só que quanto mais te humilharem, mais te afligirem, mais você cresce na presença de Deus. A igreja, a Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu pode ter sido humilhada por várias vezes, pode ter sido afligida, só que se esquece que quanto mais pisam, mais humilha, mais ela vai crescer na presença de Deus. A ponto de um certo dia, então, Faraó pegar a sua carruagem real e passear pelo arraial dos hebreus. Quando ele passeia, ele vai ficar atemorizado com o que vê. E vai reunir em seu palácio toda a sua comitiva, seus generais, chefe de guarda, seus ministros, seus eunucos. E vai relatar a eles o que ele viu. E ele vai dizer: eu contei quase 600 mil homens fortes, robustos, preparados para a guerra. Se eles vierem a se unir com um dos povos vizinhos e vierem a nós em uma guerra e uma batalha, eles vão nos vencer. Então eu tive uma ideia. Toda criança hebreia que nascer, se for menino, mandamos matar. Porém, se for menino, deixa viver. A Bíblia vai dizer que um casal de adoradores, não temendo isso que Faraó disse, eles vão casar-se. Porque somente um adorador, em um momento de deserto, que ele passa por cima desse deserto dando glória a Deus. Eu não sei a forma que você enfrenta o deserto que você passa. Enquanto uns murmuram, outros reclamam, outros não. Entram pelo deserto e passam por ele adorando o nome do Senhor. Eles vão gerar 3 filhos. A mais velha chamada Miriam, o segundo Arão e o mais pequeno chamado Moisés. Moisés, então, vai ser a promessa de Deus para libertar a nação hebreia do Egito. Só que essa promessa agora, com 3 meses, vai ter que ser colocado dentro de uma arca feita de juncos, no meio dos juncos. Porém, a sua irmã vai se colocar de longe para observar o que iria de acontecer. A promessa de Deus para a nação é colocada num cesto. Mas sempre alguém vai ficar de longe para observar. Você tem uma promessa. E muitas das vezes essa promessa, ela vai ser colocada dentro de um cesto. Vai ser esquecida por um período. Mas fica tranquilo, sempre alguém de longe vai ficar observando a promessa que Deus tem na sua vida. E um dia, a filha de Faraó te acha e te leva a morar no palácio. E só quem crê levanta a mão e adore a ele. Moisés, então, vai ter a sua vida dividida em 3 partes. A primeira é quando a filha de Faraó o acha e a leva a morar no palácio. A segunda, quando ele mata um dos egípcios e vai fugir para o deserto de Midian. Midian ficava na extremidade norte de um dos canais que existia, o Mar Vermelho. Um era chamado Suez e o outro canal de Acaba. E Midian foi o 4º filho de Abraão com a sua segunda esposa, chamada Quetura, dando origem a um povo medianita. Lá ele conhece seu sogro Jetro, vai conhecer Zípora, vai casar-se com ela, vai gerar 2 filhos, Gerson e Eliezer. E um certo dia, o povo vai clamar lá no Egito. Deus se revela então a Moisés em uma sarça ardente, dizendo: tire a sandália dos seus pés, que o lugar que você pisa é santo.
vai dizer a Moisés: eu te escolhi para libertar o meu povo. E Moisés vai voltar para o Egito. Deus então vai lançar as 10 pragas. Mas a Bíblia também vai dizer que ele vai endurecer o coração de Faraó, a ponto dele não permitir que o povo viesse adorar no Egito. Até as 9 pragas nada aconteceu. Mas agora chega o momento da 10ª praga, que vai ferir todos os primogênitos, tanto animais quanto homens da casa de cada egípcio. Então no capítulo de número 12, Deus vai estabelecer a Páscoa. A Páscoa aqui vai ser um princípio de uma nova era. A Páscoa aqui vai ser um princípio de um novo movimento para a nação de Israel. Vai marcar aqui uma nova história, uma nova etapa, uma nova geração. E aqui, nesta Páscoa, vai acontecer algumas coisas que hoje nós temos que trazer para as nossas vidas, para que a Páscoa que há dentro de nós venha a ser restaurada. Que a Páscoa que habita dentro de nós seja então restaurada, que ela não pode morrer. A primeira coisa, o primeiro fator que vai acontecer dentro da nossa Páscoa, que é Cristo, vai estar no versículo de número 2, aonde que na Bíblia King James, a minha tradução que eu tenho, vai dizer assim: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Aqui então o escritor vai estar dizendo, vai ter um novo começo. Que esta Páscoa que vai ser para a libertação, ou seja, a libertação dos nossos pecados, quando essa Páscoa é restaurada dentro de nós, ele está dizendo, há um novo começo. Há um recomeço para você. Há uma nova era. Há um novo movimento para você. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado vai ficar lá. A partir desse momento eu mudo a tua história. A partir dessa etapa eu vou transformar a tua vida. A partir de agora, aquilo que ficou lá atrás é lá para trás. E a partir do momento da data de hoje, eu mudo a tua história. E um novo começo, um novo recomeço para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o deserto que você está enfrentando. Mas eu só sei de uma coisa, que esse deserto tem data marcada para acabar. Tem data marcada para terminar. E o Senhor manda te dizer nessa noite, que a partir de hoje, que essa Páscoa que vai ser restaurada, começa uma nova era. Começa um novo período, começa uma nova história para você. É um novo começo, é um novo princípio. Segundo Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, vai dizer que o homem que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O Senhor manda te dizer nessa noite, o que é passado é passado, ficou para trás, já era. Agora tudo é novo para você, há uma nova história. Eu não consigo entender que tem crente que nos dias de hoje fica lembrando do passado, fica falando do que você era, o pecado que você transgrediu. Quem lembra do passado é Satanás. Cristo, ele não vai olhar para o passado, ele vai olhar para o futuro, pelos frutos, pelas almas a qual você vai ganhar. Deus olha para frente, é para o futuro. 1 Reis, capítulo de número 19. Quando Elias agora vai ungir o seu sucessor Eliseu no seu lugar, ele está lá no campo, com as juntas de boi arando a terra. Ele vai até ele, coloca a capa. E agora Eliseu vai dizer, deixa eu voltar para despedir dos meus pais. Só que quando ele vai voltar lá, ele vai matar os bois para começar uma nova história. Quero te dizer nessa noite, que tem muito boi para ser morto na nossa vida. Tem muito boi para morrer. Só que tem gente que mata o boi, pastor, e depois quer ressuscitar. Meu amado, o boi já morreu, deixa lá para trás. Você tem uma nova história a partir de hoje. Há uma nova história para você. Há uma nova história para a tua família. Há uma nova história para a tua empresa.
A crise estabeleceu, eu estou falando, fica tranquilo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu vim aqui para profetizar que a Páscoa que vai ser restaurada dentro de você vai fazer com que esta tua empresa venha gerar lucros, frutos. E a partir de hoje uma nova história vai acontecer. Deixa eu contar uma história aqui. Irmãos, tem muita gente que não me conhece, mas eu fui a maior ovelha do saudoso pastor Israel Sodré. Eu pesava 252 quilos. Vocês dão risada porque não eram vocês, né? Lembra, Amorim? A Amorim brincava comigo muito. Irmãos, tinha um pastor que hoje não está mais aqui. Ele dizia assim, isso não é um vaso. Isso é um tonel de Deus. Irmãos, eu não conseguia calçar uma meia em meus pés. Eu não calçava o meu sapato. Eu só tinha um terno, o tamanho da minha calça era 76. Irmãos, eu era motivo de chacota para muita gente. De piada. Ó o gordão. Ó a baleia assassina. Irmãos, ninguém me convidava para nada. E quando me convidavam para uma festa, eu dizia assim, vamos comer antes que o gordão coma tudo. Essa era a minha vida. Irmãos, cadeiras de plástico, nem pensar em sentar. Pastor Ivo lá no Curitibanos colocou umas cadeiras novas, eu quebrei umas 4, 5 por lá. Colocava o meu paletó no varal, minha esposa, as pessoas passavam na rua. Parece a lona de um circo, falava. Assim era a minha vida. E sabe quem falava isso? Era crente ainda. Ninguém me dava carona, vai quebrar o banco do carro. Amortecedor vai quebrar. Irmãos, Foz do Iguaçu é muito quente no verão. Eu suava muito, eu fedia. Furúnculo saía em todo o meu corpo. Só que sempre Deus levava um profeta lá no Curitibanos e se ele tivesse que falar com 2 pessoas, uma era eu. E ele dizia, vou te fazer pregador do evangelho. Só que as pessoas olhavam e diziam, não tem como. O Jefferson não dá. Eu tinha uma oportunidade e faltava ar. A minha pressão, ela tinha picos de 28 por 18 metros. Como que esse homem não infarta? Eu dizia, é que eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Aí um dia, a Prefeitura de Foz do Iguaçu lança um programa em conjunto com o Sistema Único de Saúde chamado Programa de Obesidade. Elas realizavam cirurgias bariátricas gratuitas para obesos de 3º grau. Eu já estava no 5º, estado mais avançado. Alguém chega até mim e diz, Jefferson, te escreve lá. Eu pensei, meu Deus, eu não tenho nada a perder, não custa nada. E quando eu me inscrevi, tinha 136 obesos na minha frente. Eu era o 137 da fila. O lugar para ter gordo igual Foz do Iguaçu. Uma cirurgia por mês. 12 por ano. Eu fiz os cálculos, levaria mais de 11 anos para me realizar essa cirurgia. Mas quando Deus tem a promessa na vida de um crente, Ele muda a história. Um dia eu sentado na minha casa, toca o meu telefone. Era psicóloga do SUS, ela era encarregada de organizar a fila para a cirurgia. Então ela diz, Jefferson, pois não. Tem como você vir em meu consultório? Diz, doutora, para quê? Eu não tenho consulta marcada. Diz, não, Jefferson, aqui sobre a minha mesa. Eu tenho algumas liberações de alguns exames para você realizar. Exames? Para que isso? Jefferson, não estou te entendendo. Você não está inscrito no programa de obesidade? Estou. Para realizar a cirurgia, sim, doutora, só que eu sou o 137 da fila. Ela dá um sorriso do outro lado, ela diz, Jefferson, você está enganado, porque você é o primeiro, você é o número 1, você é o próximo, porque Deus, Ele é especialista, tirar você de baixo, colocar em cima, só porque tem uma promessa na tua vida. Realizei todos os exames, não deu nada contrário. Dia 22 de maio de 2012, o homem mais gordo do Paraná passar por esse tipo de procedimento. Deus envia médicos de São Paulo. Sabe o que aconteceu? A cirurgia foi um sucesso.
para a honra e glória do Senhor. Mês que vem vai fazer 7 anos. Já emagreci mais de 115 quilos. Hoje eu mesmo calço as minhas meias. Hoje eu mesmo calço o meu sapato. Hoje eu entro nas lojas, consigo comprar roupa para mim. E tem mais, tenho viajado Brasil, América do Sul. Este ano eu vou para a América. O que é isso? Deus manda te dizer que nessa noite há uma nova história para você. Só quem crê. Só quem crê levanta a mão lá em cima. Só quem crê levanta a mão e começa a adorar. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia começa a adorar com aleluia. Crente batizado com o Espírito Santo adora a Deus em línguas. A Páscoa que está dentro de você manda te dizer nessa noite que uma nova história vai chegar. Há um novo começo para você. Há um novo começo para a tua família. Há um novo começo para a tua história, para o teu ministério. Não se abata se as coisas estão dando errado. Eu vim aqui profetizar que é uma nova história a partir de hoje para você. No versículo de número 8, há um segundo fator aqui. O Senhor vai dizer a Moisés que esta Páscoa, o cordeiro, o qual vai ser morto, a carne teria que ser assada e comida com pães asmos, ou seja, sem levedura, sem fermento e ervas amargas. Aqui uma simbologia. Pães sem fermento, sem levedura. Nós entendemos que pão na Bíblia se refere à palavra. Lucas, capítulo de número 12, Deus vai fazer menção aos fariseus, que falavam sobre a levedura, ou seja, pregavam a palavra de hipocrisia. Pregavam e não viviam aquilo que pregavam. Queriam enfeitar a palavra de Deus. A palavra, ela é genuína. Ela não precisa ser adulterada. Ela não precisa ser pregada com enfeites. Vale a pena ainda pregar um João 3,16, um Salmo 91, um Salmo 46. O combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E deixa agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Porque é a palavra que vai gerar o verdadeiro avivamento. É a palavra que vai transformar, que vai vir contra o nosso ego e vai fazer com que ele venha a ser transformado. O nosso caráter é transformado pela palavra. É a palavra que vai gerar esse verdadeiro avivamento. Não adianta eu chegar aqui, dar 3 pulinhos, dizer que estou vendo o anjo, que a nuvem de glória chegou, e tem crente que sai já na unção. Mas é a palavra que vai transformar a tua vida. É por isso que Davi vai dizer: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. O salmista Davi, ele vai falar muitas coisas sobre a palavra. Vai dizer também que o que afasta o jovem ou purifica ele é a palavra. Então é a palavra, sem fermento, sem levedura, que deve ser pregado nos púlpitos. A igreja Assembleia de Deus, pastor Isaías, ela cresceu por causa da palavra. E ainda vai crescer muito mais, porque a verdadeira palavra ainda é pregada. Jesus vai adentrar no templo, vai virar as mesas dos cambistas e vai dizer: a palavra diz que essa aqui é a casa de meu pai, é a casa de oração. A palavra que gera o avivamento. Eu sou amante dessa palavra. Essa palavra que transformou a minha vida. Esta palavra que transformou a sua vida. As ervas amargas. Era para então que eles viessem a lembrar, quando comessem ela, da amargura que passaram no Egito. Deus sempre, Ele vai deixar algo, marcas em nossa vida, para lembrarmos de onde nós saímos. Jeremias, certa feita, vai dizer ao povo: quando forem para o cativeiro, cravem estacas, para que quando vocês fossem voltar um dia, soubessem de onde que vocês saíram. É por isso que em João 5,
Quando Jesus, então, gera o milagre através do paralítico e diz: levanta e anda, mas leva a tua cama, para certa feita você saber de onde eu te tirei, de onde você saiu. Mas há um terceiro ponto aqui, e eu quero encerrar agora. A Bíblia vai dizer no versículo de número 7: e tomarão do sangue, e colocarão nas duas ombreiras, nas vergas da porta das casas em que o comerem. Levítico capítulo 17, e versículo de número 11, vai dizer que a vida da carne está no sangue. Então ali, quando foi morto aquele cordeiro, o sangue foi retirado, foi colocado em uma bacia, e ali então com isopo, com uma esponja, que mergulharam no sangue, foi passado nos umbrais. Então aquele sangue representava uma vida. Então quando o anjo do juízo, o anjo da morte, à meia-noite, chegou no Egito para matar então todos os primogênitos do Egito, quando ele chegava nos umbrais e visse a marca do sangue, ele passava por cima. Então quando ele chegava e ia adentrar numa casa, ele olhava: não, peraí, aqui tem um sangue, aqui eu não posso entrar. E ia para outra. Aqui também tem um sangue, aqui eu não posso entrar, vou para outra. Aí quando chegava numa casa que não tinha o sangue, opa, aqui eu posso entrar. Ele entrava lá e matava o primogênito. Então aonde tinha a casa que tinha a marca do sangue, o anjo passava por cima. E muito tempo se passou. E essa Páscoa hoje tem que ser restaurada. A Bíblia diz que esse cordeiro, ele teria que ser sem mancha, imaculado. Não podia ter defeito nenhum. Eu creio que o Senhor olhou para a terra em busca de alguém, para que então viesse ser feita a expiação do sangue para o perdão dos pecados das nossas almas. Mas sempre alguém que ele olhava tinha um defeito. Eu não podia ser, porque eu sou cheio de defeito. A Moni também não podia ser, porque era cheio de defeito. Eu creio que o Senhor olhou para a terra e não achou ninguém. De repente, Jesus lá dele: pai, deixa eu ir lá. Aí Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso 5, ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e aniquilou-se a sua forma e se fez homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o Senhor lhe deu um nome acima de todos os nomes, onde que um dia todo joelho se dobrará, e toda língua que confessará que só o Senhor é Deus. E ele foi e derramou o seu sangue. E esse sangue é a marca que nós trouxemos sobre nossas vidas. Você está aqui hoje é por causa do sangue. Você tem um ministério, é por causa do sangue. Você tem uma família, é por causa do sangue vertido na cruz do Calvário. É por isso que ninguém pode te apontar. É por isso que ninguém pode te acusar. Paulo vai dizer que nenhuma, pastor Isaías, condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. É o sangue que restaurou você, a tua casa, a tua família, é o sangue. Jó estava lá, perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens. Em todos os 42 capítulos, ele por 16 vezes, ele vai questionar a Deus, perguntar, por quê? Por 33 vezes, ele vai queixar-se a Deus. Mas ele vai fazer uma reclamação. Capítulo 9, e no versículo de número 33 ou 34, salvo engano. Ele vai dizer assim, ô Senhor, se eu tivesse um juiz,
se eu tivesse um árbitro para interceder por mim. Ele estava dizendo, se eu tivesse Jesus aqui, se eu tivesse o sangue dele, ele me purificaria de todo o pecado. É por isso que Jesus, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 31, ele vai estar conversando com Pedro, dizendo, Pedro, Satanás pediu ao Pai para te peneirar, para te cirandar como trigo, ou assim como fez com Jó. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Jesus está dizendo assim, nele não, nela não, eles são meus, nele ninguém toca, eu dei o meu sangue por eles. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7 diz, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, teremos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado. É o sangue dele. É o sangue dele que te restaura nessa noite. É o sangue dele que restaura a Páscoa que está dentro de ti. É o sangue dele que restaura a tua casa, a tua família, o teu ministério. É o sangue. Martim Lutero, pai da reforma, no porão da sua casa, estava lá um certo dia, e ele vai ter uma visão. Satanás se apresenta a ele, e vai ter um papel na sua mão, e ali ele começa a acusar Martim Lutero de todos os seus pecados. E ele vai relatar um por um. De repente, quando ele termina, Martim Lutero, olhando para o inimigo de nossas almas, vai dizer, Satanás, não esqueceu de nada? Ele disse, não. Tem certeza? Não, não esqueci de nenhum. Esqueceu sim. Não, eu já disse todos, eu mencionei todos os seus erros, seus pecados, suas transgressões, suas iniquidades. Foi mencionado daqui. Ele diz, não, você esqueceu de alguma coisa. Ele diz, o que eu esqueci? Você esqueceu que o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado. É por isso que ninguém pode te apontar. Ninguém pode te acusar. Quando olharem para você e querer te jogar algo na cara, bata no peito e diga, o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado. Arábia Suribianda Arabachandahai. Há uma Páscoa a ser restaurada dentro de você nessa noite. Há uma Páscoa sendo restaurada dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu ministério. O sangue de Cristo te purificou. O sangue dele. Hoje é comemorada a Páscoa, a ressurreição daquele que um dia morreu por mim e por você. Não troque a Páscoa por um ovo de chocolate, um coelho. Mas mencione que ele é o nosso autor e consumador da nossa fé nessa noite. Vamos estar em pé, por gentileza. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar pela tua casa, pela tua família nessa noite. Pelo teu ministério. Mas antes que você venha até a frente, eu quero fazer um convite. Como fizeram esse convite para mim um dia. E eu achava que eu era corajoso. Quando eu pegava em uma arma. Quando eu entrava em uma briga. Mas eu descobri a minha verdadeira coragem no dia que eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus. E é Ele que eu ofereço para você nessa noite. Aquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele que derramou o seu sangue para te purificar. Para que ninguém venha te acusar mais, para que ninguém venha te apontar. É Ele que eu te ofereço uma Páscoa hoje para você. Temos alguém para Jesus nessa noite. De repente você já era crente.
e desistiu no meio da tua caminhada, por causa de uma palavra contrária, por causa de algo que não deu certo, e diz para mim: não dá mais. Mas Jesus, Ele está de braços abertos te esperando nessa noite. Há tempo de voltar, meu filho. Ainda há tempo de restaurar a Páscoa que está aí dentro de você. Temos alguém para Jesus?